Graça e paz, irmãos. Boa noite. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 16. E nós vamos ler alguns poucos versículos. Esse é um assunto que tem tudo a ver com o estudo que nós estamos fazendo na parte da manhã, tratando justamente da análise expositiva da carta de Paulo aos Filipenses. E aqui nós estamos no momento em que a igreja de Filipos está nascendo. Então, como nós já sabemos, Paulo tinha se proposto ir para a Ásia, e Deus diz não, o Espírito Santo diz não, o Espírito de Jesus diz não, não permitiu. E aí ele tem uma visão, e no versículo 4 ele vê um homem da Macedônia pedindo ajuda, e então ele pega e muda a rota dele, e ele vai sentido a Macedônia. E chegando na cidade de Filipos, uma cidade da Macedônia, o primeiro distrito e colônia de Roma, nessa cidade ele permanece alguns dias. E no versículo 13 nós lemos: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, meus queridos, nessa noite eu pretendo falar com os irmãos sobre a conversão de Lídia, uma mulher gentia que temia o Senhor, Deus de Israel. O propósito é direcionar a mensagem inicialmente àqueles que já creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria falar aos irmãos que têm sobre si o dever de evangelizar. Eu também queria tratar, a princípio, tentar me dirigir àqueles que devem proclamar as boas novas de salvação. E aí em seguida, eu queria tentar apresentar um apelo àqueles que ainda não se renderam ao chamado do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então eu queria iniciar com uma oração. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, quão grande Tu és, ó Pai, quão gratos somos a Ti, ó Deus, por nos permitires mais uma vez estarmos reunidos como igreja, ó Pai, diante da Tua presença. Ó Senhor, humilha-nos na Tua presença nessa noite, ó Pai. Ajuda-nos a ver, ó Deus, quão miseráveis nós somos e quão grandioso Tu és. Ajuda-nos a ver, ó Pai, quão facilmente nós nos enganamos e quão facilmente nos desviamos das Tuas verdades. Mas ajuda-nos a enxergar, ó Deus, quão misericordioso Tu és e quão benigno, quão amoroso, pois por meio do Teu Filho amado Tu realizaste tamanha salvação para nós, e hoje o nosso Senhor Jesus Cristo por nós ainda intercede, dia após dia, mantendo-nos nos Teus santos caminhos. Se não fora por Ele, ó Pai,
estaríamos perdidos. Se não fora por tua graça e pelo amor que nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor, estaríamos perdidos. Então louvamos a Ti, Pai, por tão grande salvação nessa noite. Louvado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Então, o tema da mensagem de hoje é: o temor não é suficiente. O temor não é suficiente. Como assim o temor não é suficiente? Se nós pararmos para analisar, Lídia temia, e o temor dela foi suficiente? Era suficiente? Eis a questão. Então, por muitas vezes, nós, em nossa ignorância, em nossa pequenez, nós nos colocamos numa posição de juízes, e assim nós passamos a julgar as pessoas em suas condições espirituais. Vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Nós nos colocamos a avaliar os incrédulos e passamos a quê? A julgá-los na possibilidade de suas conversões. Então, por exemplo, nós temos uma tendência muito grande de pegar, olhar para uma pessoa, analisar tal pessoa, uma pessoa que nasceu numa família totalmente desestruturada, uma pessoa que está entregue a seus caprichos, suas paixões. E a gente costuma dizer o seguinte: vai ser difícil pregar o evangelho para essa pessoa. Ou uma pessoa que está envolvida em vícios, numa vida promíscua, e você fala: vai ser difícil essa pessoa receber o evangelho, a mensagem do evangelho. Ou aquele, então, que está mergulhado num paganismo, num misticismo, e você fala: é quase impossível ver essa pessoa se rendendo a Cristo. Então nós caímos nessa tentação de analisar a possibilidade de uma pessoa crer diante da condição em que ela se encontra. Mas nós caímos também do outro lado, no outro erro, que é o quê? É criar um juízo considerando a possibilidade da conversão da pessoa no aspecto positivo. Aquela pessoa nasceu numa família estruturada, ela foi bem educada, só é preciso convidá-la para a igreja só, já está meio caminho andado. Quando criança, ela foi educada em casa, educação domiciliar, por pais justos, íntegros, ela tem tudo para ser uma cristã. Ou então, ele é um bom homem, ele é um trabalhador, ele é respeitador, ele é honesto, uma pessoa justa, é um perfeito cidadão, só falta crer no Senhor Jesus Cristo. Então olha a ideia que nós fazemos. Todos esses pensamentos são o quê? Falaciosos. Nós cremos que o ser humano é o quê? Totalmente depravado, desde o seu nascimento. Nós cremos que toda pessoa nasce como? Numa condição de escrava das suas vontades, escrava das suas paixões. Não importa o nível social dessa pessoa, não importa o nível educacional dessa pessoa, nada importa. Nós sabemos que somente o que? A fé no Senhor Jesus Cristo pode o que? Justificá-la, pode levá-la ao novo nascimento, pelo Espírito Santo de Deus, que pode transformá-la numa nova criatura em Cristo Jesus. O que mais pode fazer isso? Nada, mais nada. Então você vê uma pessoa bem arrumada, uma pessoa distinta, uma pessoa educada, honesta, e você fala: está mais fácil pregar o evangelho para essa pessoa do que para aquele que está caído na sarjeta, drogado, imundo. Que loucura é essa? Nós vamos pegar o evangelho, vamos colocá-lo no nível natural? Mas quantas vezes nós somos enganados pelas considerações e avaliações que nós fazemos a partir do comportamento que nós vemos nas pessoas, ou da sua condição social, da sua condição educacional, da sua condição intelectual. Graças a Deus, nós não vemos como Deus vê. Não foi isso que Samuel disse, que Deus disse para Samuel quando ele estava para ungir Davi?
Então o que acontece, irmãos, é o seguinte: como embaixadores de Cristo, Deus nos confiou o quê? O Evangelho, o ministério da reconciliação. Contudo, nós temos essa grande tendência de fazer o quê? Selecionar as pessoas a quem nós queremos pregar o Evangelho. E acabamos por fazer o quê? A acepção de pessoas na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Isso eu falo, irmãos, porque isso já passou pela minha mente, meu coração, nas ruas de Francisco Morato, e creio que já passou na mente e no coração de todos vocês. Tiago 2,1 diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E no versículo 9 do capítulo 2 ele diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Agora, nós devemos entender também o seguinte: devemos estar cientes de que existe uma condição prévia, sim, para o despertamento do pecador frente à pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Existe uma condição prévia, existe algo que Deus está fazendo no coração da pessoa, ou algo que Ele faz no coração da pessoa, no momento que está sendo proclamado o Evangelho de Cristo a ela. Como parte da eleição de Deus em Cristo Jesus, nós sabemos que o agir interior, ele vem de um agir anterior do Espírito Santo no pecador, que é o que o conduz o quê? Ao arrependimento. Então, diante da mensagem do Evangelho, quem conduz o pecador ao arrependimento? É o Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver agora, a partir de agora, no relato bíblico da conversão de quem? De Lídia. Olha só, esse trecho que lemos, quando que acontece? No sábado. Quando Paulo chegava nas cidades onde ele ia pregar o Evangelho, primeira coisa que ele fazia, ele ia numa sinagoga. Então Paulo tinha consciência de que a proclamação do Evangelho numa determinada cidade começava onde? Com os judeus. Ele ia lá para a sinagoga para pregar o Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Só que chega em Filipos, ele não encontra nenhuma sinagoga. Ele sai no sábado, ele não sai no domingo, porque está indo pregar para quem? Para judeu. Ele sai no sábado para ir numa sinagoga. E quem que ele encontra? Encontra uma sinagoga? Não. O que é que ele encontra? Ele encontra na cidade, próximo de um rio, junto de um rio, o que? Um lugar de oração. Como nós já vimos, uma cidade só poderia ter uma sinagoga a partir de 10 membros, homens, judeus, homens. Se não tivesse, fazia-se o que? Um lugar de oração. E lá estava em Filipos, um lugar de oração. E é interessante que nesse relato nós não vemos a figura de homens. São mulheres indo no local de oração. E Paulo prega às mulheres num sábado. E onde estão os homens? Mas diante daquelas mulheres, Paulo faz o quê? Ele se assenta e começa a falar do Evangelho de Cristo. E aqui diz: falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, era um sábado, dia do descanso judeu. Elas pegaram, saíram e foram até o local de oração. E lá Paulo se encontra com elas e começa o quê? Falar do Evangelho para elas, algo que não era muito comum, um homem parar para conversar com mulheres. Só que dentre essas mulheres, certa mulher chamada Lídia, o que ela faz? Ela começa a ouvir. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira é uma cidade da Ásia, da região da Lídia. O nome da região é Lídia. Essa mulher tem o mesmo nome da região de onde ela provém. Ela é vendedora de púrpura. É uma mulher que não é qualquer mulher. Na sociedade, ela era de classe média, digamos assim. Ela é uma mulher, ela é negociante. Ela é uma vendedora de púrpura. A vendedora de púrpura é uma pessoa
que era bem vista na sociedade. E ela era o quê? Temente a Deus. E aqui eu queria parar um pouquinho e dizer a vocês: Lídia era temente a Deus. Que Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela cria em Deus. Por quê? Ela estava no local de reunião, no local de oração, num sábado. Ela era uma gentílica, uma mulher que não era do povo de Israel, só que a religião dela era a religião judaica. Então ela era uma judaizante. E aí nós vemos o que acontece aqui? Por que Paulo prega para uma mulher que já é temente a Deus? Por que pregar o evangelho para alguém que já teme a Deus? Eu digo isso porque muitas vezes, ainda mais quando eu era jovem, eu chegava para uma pessoa e falava assim: mas você acredita em Deus? Acredito. E eu ficava todo feliz. Nossa, ela acredita em Deus. Como se isso fosse alguma coisa, como se isso quisesse dizer alguma coisa. E não dizia nada. A pessoa dizer que ela crê ou não em Deus não importa. Que Deus que é esse? Também não importa se é o Deus verdadeiro ou não. Porque se for o Deus verdadeiro, e ela diz que crê no Deus verdadeiro, o Deus bíblico, mas como o nosso pastor William iniciou o culto hoje, se esse temor, se essa fé não gera nela uma submissão e uma sujeição a esse Deus que ela crê, não resolve nada. É uma fé falsa, é uma fé espúria. E o temor? A mesma coisa. Se ela diz que teme a Deus, mas isso não gera nessa pessoa sujeição e submissão à vontade de Deus, esse temor é um temor falso, é um temor idólatra. Como nós dissemos, foi dito hoje na parte da manhã, nós lidamos muitas vezes com Deus como qualquer pessoa lida com um ídolo. Nós nos relacionamos com Deus como muitas pessoas se relacionam com seus ídolos. O que é o temor? Temor é medo. Em alguns momentos, temor significa pavor. Em alguns momentos, temor significa o quê? Reverência, que gera sujeição, submissão. Respeito, que gera o quê? Sujeição, submissão. Entendem? Diante de uma autoridade, para nós termos uma noção do que é temor, diante de uma autoridade, você tem o que? Respeito. Por quê? Porque você sabe que se você tiver em dívida com as autoridades, aquela autoridade que está na sua frente, diante de você, ela vai te levar, vai te autuar. Então a questão é: existe temor, mas existe temor falso, o temor que não gera esse comprometimento, não gera essa reverência, não gera essa sujeição, essa submissão que leva à obediência. E aí olha só, é o temor que salva? Eis a pergunta: é o temor que salva? É a religiosidade que salva? Porque não é o temor a Deus que salva alguém dos seus pecados, ou é? Não é a religiosidade, o fato da pessoa ser religiosa, ela estar indo a um local de oração, que vai fazer dela alguém menos pecadora do que outros. E se assim o fosse, nós não precisaríamos do sangue de Cristo, não precisaríamos das boas novas, não precisaríamos da cruz. Então entendam, muitas vezes nós saímos para pregar o evangelho para quem? Para todo tipo de pessoa. Todos os que aparecem na nossa frente têm que ouvir o evangelho. Todos. Ah, mas fulano é crente, não importa. Fulano vai da igreja, não importa.
O temor do Senhor, irmãos, ele não salva ninguém. E como nós vemos em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E aí, analisando um pouquinho essa passagem, quando você pega a palavra princípio no hebraico, significa o quê? Começo. É o ponto de partida. É o início. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Então você quer se tornar sábio? Tema o Senhor. Mas de que sabedoria nós estamos falando? De algum conhecimento específico, com algum conhecimento acadêmico? É isso? Algum conhecimento de vida? De que sabedoria nós estamos falando? Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Entendo, irmãos, quando nós vemos essas passagens na palavra de Deus, nós não podemos pensar nessas palavras expressas aqui, olhando simplesmente elas como uma virtude natural. Quando a palavra de Deus nos fala de temor, de sabedoria, de conhecimento, de prudência, de inteligência, ela está tratando do quê? De virtudes, mas na esfera espiritual, não no âmbito da vida terrena, mas no âmbito divino da salvação, apontando sempre para quem? Para Cristo Jesus o Senhor. Então quando se fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está se dizendo o que com isso? Que é o começo, é o primeiro passo que o Espírito Santo está movendo naquele coração, levando-o em direção a Cristo. O verdadeiro temor do Senhor é o Espírito Santo que implanta no coração, levando a pessoa a olhar para quem? Cristo Jesus. A verdadeira sabedoria. Abram comigo Isaías 33 e vamos ler um trecho bastante interessante aqui. Isaías 33, 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Falando do que aqui, irmãos? Restauração, livramento de Jerusalém. Em Sião haveria o que? Direito e justiça. Não está se falando de algo terreno. Na nossa concepção, entendamos, direito e justiça provém de quem? Deus. Haverá o que em Sião? Estabilidade nos seus tempos. Abundância do que? De salvação em Cristo Jesus. Sabedoria, Cristo Jesus. Conhecimento, Senhor Jesus Cristo. O temor do Senhor será o teu tesouro. Temer a Cristo. Então o que acontece é, nós estamos diante de uma realidade, quando falamos de temor do Senhor, uma realidade implantada no nosso coração pelo Espírito Santo. Quem teme a Deus é porque o conhece. Quando se fala o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento, o princípio do relacionamento com Deus. Esse é o verdadeiro temor do Senhor. É desse modo que nós compreendemos o que Paulo diz aos Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios 1, 21. Aos Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus
E aí nós entendemos o que? Uma sabedoria divina, não é algo natural, não é algo terreno. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, o mundo não teve acesso a essa sabedoria de Deus por meio da sua própria sabedoria. Então aprove a Deus o que? Salvar os que creem pela loucura da pregação. Se o mundo não teve acesso à sabedoria de Deus por meio da sua própria sabedoria, coube a Deus fazer o que? Aprove a Deus fazer o que? Salvar, por meio do que? Da loucura, da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Que sabedoria os gregos buscavam? Sabedoria terrena. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus que queriam sinais terrenos, e loucura para os gentios que queriam o quê? Sabedoria terrena. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a quem? A Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? Vamos para o versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção, Ele é a sabedoria de Deus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós vimos hoje cedo a relação do crente com o Senhor. Nós vimos a relação nossa do cristão com o Senhor. O que o cristão é? Um servo, é um escravo. Então olha que interessante, quando você tem o verdadeiro temor do Senhor, é um temor que começa a fazer com que você veja quem realmente Deus é e quem realmente você é. O temor falso, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer com que você tente se aproximar, relacionar com o seu Senhor, com esse Senhor, mas de maneira egoísta, tirando os seus proveitos. Nós vemos o que? Cristo Jesus é a sabedoria de Deus para a nossa salvação. O temor do Senhor aponta sempre para quem? Para Cristo. O temor a Deus não aponta para nós mesmos. O temor a Deus que não aponta para Cristo Jesus é um temor vão, inútil, espúrio. Como nós vimos no começo do culto, na abertura do culto com o pastor William. É possível você temer a Deus de uma maneira falsa e espúria? É possível. É possível, buscando o quê? Os seus próprios interesses. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus, a sabedoria encarnada, e é por meio do Evangelho anunciado que nós começamos a compreender a real verdade a respeito do temor do Senhor. Porque é no Evangelho anunciado que Cristo Jesus, com a sabedoria encarnada, clama. Abram comigo em Provérbios capítulo 1. Vamos ler Provérbios capítulo 1, versículo 20. E a gente vai entender um pouquinho do que aconteceu com Lídia. Olha que interessante que fala aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 20. Grita na rua a sabedoria. Então você vê aqui a sabedoria como uma pessoa, uma personalidade. Nas praças levanta a sua voz. E aí nós podemos ver ver quem aqui? A sabedoria na figura de quem? Cristo, ou melhor, Cristo na figura da sabedoria. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras, dizendo o quê? Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio?
E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, a sabedoria está dizendo: eis que derramarei copiosamente sobre vós, ou para vós outros, o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha Cristo Jesus gritando e falando: até quando? Até quando, tolos, vocês continuarão nas suas tolices? Escarnecedores continuarão nos seus escárnios? Loucos continuarão aborrecendo o conhecimento? Versículo 24: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então olha só, irmãos, percebam, o temor do Senhor, ele está ligado ao quê? Ao conhecimento. Ele está ligado ao quê? À sabedoria. Há um vínculo entre o temor do Senhor e o conhecimento. Por quê? Porque eu só posso temer a quem eu conheço. O temor surge do início de um relacionamento. O temor verdadeiro, ele surge do início de um relacionamento. Um relacionamento fundamentado no quê? No conhecimento. Ele falou no 24, né? Lá no 25: rejeitastes todo o meu conselho, não quisestes a minha repreensão. Depois ele fala no 29: porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o quê? O meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. 31: porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. John Piper que diz isso, que o temor do Senhor lança fora todos os temores. Que quando você teme a Deus, soberano, Criador, Senhor de tudo e de todos, a quem mais devo temer? Acaba-se o temor de tudo. Todo tipo de temor acaba quando nós tememos a Deus. Só que até mesmo o temor do Senhor é algo crescente. O temor do Senhor verdadeiro é algo que cresce. Ele vai crescendo à medida que nós vamos tendo o quê? O relacionamento com Ele, e vamos conhecendo mais o Senhor. Quando nós vamos dando ouvidos ao quê? Aos seus conselhos, às suas repreensões. Quando nós não desprezamos, aborrecemos o conhecimento. Quando nós preferimos o relacionamento com Ele e temê-lo, ter medo dEle, reverenciá-lo, respeitá-lo como Ele é. Por que eu falo que isso aqui mostra bem a característica do que aconteceu com Lídia? Porque ela pôs-se a ouvir a pregação de Paulo. E aí você percebe o quê? Que ela realmente temia o Senhor. Vocês já viram isso? Pregue para alguém que se diz temente ao Senhor e é um religioso. O que ele vai fazer com você? Ele vai te desprezar, sai, você está trazendo uma coisa que não é o que eu creio. Uma vez pregando aqui em Morato, eu encontrei um senhorzinho que ele era católico, e católico mesmo, no ponto de ônibus, e ele começou a querer debater, dizendo que a salvação é por obras,
E eu comecei a falar com ele, explicar, abrir os versículos. Quando ele acabou, que não tinha mais argumento, ele falou assim: tá bom, chega, eu não quero mais ouvir, sai fora. Falei: tá bom, combinado. Toma o panfletinho. Não, leva isso com você. Não quero isso também não. Então tá bom, que Deus te abençoe. Por quê? Porque essa característica do religioso, o religioso que teme ao seu próprio Deus, do seu próprio jeito. Então, quando nós vemos aqui, o que acontece? A gente vê que Lídia é uma mulher que se assenta também com Paulo para escutá-lo. Por quê? Porque o temor que havia sido implantado nela era o temor do Senhor, o início da sabedoria. Ela estava guardando, esperando aquela mensagem. Quando aquela mensagem veio, disse tudo ao coração dela, que estava o quê? Aguardando a verdadeira sabedoria, aguardando o verdadeiro conhecimento. Mas até lá ela se mantinha como? Como uma religiosa, indo todos os sábados à casa de oração, à reunião de oração. Mas o que? Aguardando. Em João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então o Senhor lhe abriu o coração, para quê? Para que ela atendesse, desse ouvidos às coisas que Paulo dizia. Então o que podemos dizer? Que Deus já estava trabalhando naquele coração. Do mesmo modo como em Atos capítulo 10, Deus estava trabalhando no coração de quem? De Cornélio. Ele era um homem temente a Deus e que dava esmolas. Cornélio era conhecido por dois fatores. Ele era um homem que temia ao Senhor e ajudava os necessitados. O que está acontecendo com Cornélio? Deus já está despertando através do seu Santo Espírito um temor a Ele, um temor verdadeiro, um temor que é o princípio do saber, o princípio do conhecimento de Cristo, o princípio da sabedoria de Cristo. O que não aconteceu com os demais religiosos judeus. Deus permitiu que acontecesse com Lídia, o que não aconteceu com a grande maioria dos judeus da época de Paulo. Porque em 2 Coríntios 3,14 ele diz: mas os sentidos deles se embotaram. Ou seja, eles não conseguiam ver, não conseguiam ouvir, não conseguiam entender. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, eles temem a Deus, o Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. Mas até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhes é desvendado, revelado, que em Cristo Jesus já foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que é isso? Não veem, não ouvem, não dão atenção. Por quê? Porque não foi um temor trabalhado pelo Espírito Santo, um temor gerado pelo Espírito Santo. Agora, isso é o contrário do que nós lemos em Efésios. Vamos abrir comigo, Efésios capítulo 1, versículo 17. Eu não gosto muito de pegar trechos assim de Efésios capítulo 1, porque todos os versículos estão ligados. Vocês podem ver que é um período só, né? Quando se fala de período, é uma frase só. É uma sentença só. E aí dá vontade da gente ler tudo. Mas vamos pegar o versículo 17 de Efésios 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha que fantástico isso. Aqui nós estamos vendo o que Deus fez conosco. É algo totalmente inverso do que estava acontecendo com os judeus naquela época. Os sentidos deles se embotaram. E para nós, o Senhor nosso Deus concedeu-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está orando, desejando que isso aconteça. Iluminados os olhos do vosso quê? Coração, para vocês saberem qual é a esperança do seu chamamento. Olhem para Cristo, olhem pela fé. Foi desvendado os nossos olhos para que creiamos, nos apeguemos na esperança do seu chamamento, na riqueza da glória da herança dos santos. Nós temos uma herança, como nós já vimos na série que fizemos sobre justificação pela fé. Temos uma promessa, temos uma herança, estamos agarrados nisso. Foram abertos nossos olhos, iluminado nosso entendimento, para que alcançássemos o que? Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. É isso. Esse é o início do saber. Esse é o verdadeiro temor. Por quê? Porque os judeus religiosos, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Abram também comigo Romanos 9. Romanos 9:30. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Judeus tropeçaram em quem? Em Cristo, a sabedoria de Deus. Mas como nós vimos em Coríntios, eles estavam procurando o quê? Sinais. E os gentios? Sabedoria humana. Tropeçaram na pedra de tropeço, Cristo Jesus. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os judeus, são para que sejam salvos. Olha que interessante isso. Paulo está suplicando, a vontade do coração dele é o quê? Que aqueles homens fossem salvos, os judeus fossem salvos. Por quê? Porque ele entendeu que aqueles homens estavam com véu na frente deles. Não havia sido iluminada a luz do evangelho naqueles corações. Eles temiam a Deus? Temiam. Um temor falso, um temor religioso, um temor hipócrita, um temor egoísta. Por quê? Porque se eles realmente tivessem um temor verdadeiro, o temor que te leva à sujeição e à submissão a Deus, para você cumprir a vontade de Deus, diante de Cristo Jesus, eles teriam abraçado o Senhor. Mas não, eles rejeitaram. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm o quê? Zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha que interessante isso. Eles têm zelo por Deus, eles são devotos, eles reverenciam, eles respeitam a Deus, eles trabalham por Deus, fazem tudo por Ele, mas como? Sem entendimento.
Eles não têm o temor do Senhor, que é o princípio do saber. O temor do Senhor que te leva a quem? A Cristo Jesus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, eles procuraram fazer o quê? Estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Estão percebendo? O verdadeiro temor te leva o quê? A sujeição. Se você está diante de uma autoridade, e a autoridade fala para você, não faça isso, e você teme a autoridade, você não vai fazer. O temor te leva à sujeição, o temor te leva à submissão. E eles se sujeitaram à sabedoria que Deus tinha apresentado para eles em Cristo Jesus? Não, isso não é sabedoria, isso é tolice, é loucura. E eles não se sujeitaram à loucura que Deus havia lhes apresentado. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas para Lídia, irmãos, Jesus Cristo não foi uma pedra de tropeço, senão que o seu fundamento, a sua rocha eterna. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Mas é Deus quem nos concede o espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos sejam o quê? Desvendados, sejam iluminados com o conhecimento da esperança do nosso chamamento. Então o temor do Senhor é algo implantado nos nossos corações pelo Espírito Santo, implantado no coração dos eleitos pelo Espírito Santo. Ele é a introdução, ele é o início do verdadeiro saber, da verdadeira sabedoria. Não é apenas o temor do Senhor que é suficiente para a salvação, mas não, esse temor do Senhor implantado no coração, ele aponta para quem? Para Cristo Jesus. E quando aquela mulher ouviu falar de Cristo Jesus pela boca de Paulo, abriu-se-lhe o entendimento, e ela creu. Então, meus queridos, não é o temor que salva o pecador, entendam isso. Não é o temor que salva o pecador. Não é porque uma pessoa é temente a Deus que você fala assim, não, isso daí não precisa de evangelho não. Uma pessoa tão, tão piedosa, tão justa, ela está firmada em Cristo? Não. Então pregue o evangelho de Cristo a ela. Pregue o evangelho de Cristo a ela. Fale de Cristo Jesus o Senhor. Mostre quem é realmente Deus, na sua glória, nos seus atributos. Por quê? Porque o que salva não é o temor, o que salva é a graça de Deus através de Cristo Jesus. O que salva é a fé que nos é concedida. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em Gálatas 2,15, Paulo diz o seguinte: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Essa é a realidade do Evangelho. Não importa se a pessoa teme a Deus e ela faz de tudo para cumprir as leis de Deus. Lídia era uma mulher devota, era uma mulher religiosa. Por que Paulo está perdendo tempo em pregar para aquela mulher? Porque ela precisava de Cristo Jesus. Quantos de nós não achamos ou não achávamos que estávamos no caminho correto, nos lugares de onde nós viemos? E o que aconteceu? Com muitos de nós, Cristo iluminou o nosso entendimento, para que compreendêssemos e viéssemos a Ele. Então, meus queridos, não é o temor que salva. O temor é dado pelo Espírito Santo, é aquele
preparo que ele está fazendo na terra, arando a terra, para receber a semente do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, não pensemos que determinados fatores podem tornar uma pessoa mais ou menos propícia para receber o Evangelho de Cristo. Não pense, tira da sua cabeça que alguma coisa externa pode fazer uma pessoa melhor ou não melhor para receber o Evangelho de Cristo. Para receber o Evangelho de Cristo basta o quê? Ser pecador. Amém? É para o pecador que deve ser pregado, é para o pecador que deve ser anunciado o Evangelho. Agora, entendamos que é o Espírito Santo que age naquele coração, trazendo a luz do verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque ninguém é regenerado por sangue, por vontade da carne ou pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, como diz em João 1,13. Essa é a regeneração, não é por nossa vontade. Então, meus queridos, desde o pecador mais terrível que nós possamos imaginar, até o cidadão mais moralista, todos eles devem ouvir o quê? O santo Evangelho de Cristo Jesus. Por mais temente a Deus que alguém seja, ou que alguém demonstre ser, se esse tal não estiver em Cristo, ele estará onde? Eternamente no inferno, eternamente perdido. Por isso nós devemos o quê? Pregar o santo Evangelho de Cristo. A quem? A toda criatura. Como que fala em Marcos 16,15? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E o que aconteceu com Lídia? Ela creu. E aconteceu o que? Foi batizada. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 16, versículo 15. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Nós podemos deduzir que Lídia ou era uma mulher solteira, que vivia ainda com seus pais e irmãos e irmãs, ou uma mulher viúva que estava sozinha com seus filhos, mas ela foi batizada, e o Evangelho foi levado para aquela casa, e aquela casa creu no Senhor Jesus Cristo, como anunciado por Paulo, e ela pediu para que Paulo ficasse na casa dela durante aquele período de estadia na cidade de Filipos, e Paulo ali ficou, foi constrangido a isso, e ali ele ficou. Então, amados, preguemos o Evangelho a toda criatura. Em 2 Timóteo 4,1, Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Fala do Senhor Jesus Cristo, prega o Evangelho. Não interessa se é uma pessoa que está desvairada nos seus pecados, ou se é uma pessoa temente a Deus e que está vivendo de uma maneira religiosa. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Em Romanos 10,9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz o que? Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
todo aquele a quem o Espírito Santo já está agindo, todo aquele a quem o Espírito Santo já está movendo, será levado a quê? A invocar o nome do Senhor. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada sabem? Ou de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Foi feito o quê? Uma análise retrocedendo, indo de baixo para cima agora. A gente tem que fazer o quê? Pregar, para que as pessoas ouçam a respeito de Cristo e creiam e o invoquem. É essa a ordem. Pregue, para que as pessoas tenham acesso, conhecimento, conheçam. Não é esse o processo da salvação que nós vimos hoje, inclusive na confissão de fé nossa? Conhecimento, fé, não é isso? Conhecimento, fé. É do conhecimento que vem o quê? A fé. É do conhecimento que vem a fé. Então, como eles vão crer se de nada ouviram? Se não ouviram nada? Então pregue, leve, façam-os ouvir a respeito de quem? De Cristo Jesus, para que eles creiam e então invoquem. Essa é a relação. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Terá pessoas que não ouvirão a pregação, que não crerão, que não acreditarão, que não confiarão. Mas a fé vem pela pregação. Esse é o meio que Deus instituiu. Então pregue, fale de Cristo, anuncie o Evangelho. Agora você, pecador, você que ainda não ouviu, não creu, você está conhecendo, e por que não está crendo? Você está ouvindo, e por que não está crendo? A condenação sobre sua cabeça será muito pior. Então creia, a palavra está sendo anunciada, Cristo Jesus está sendo pregado, você está conhecendo, você está contemplando quem é o Salvador. Então creia, arrependa-se, volte-se para o Senhor Jesus Cristo e creia nele. Agora nós que estamos pregando a pessoas dentro da nossa casa que são incrédulas, crianças que ainda estão acordadas, o Evangelho é para vocês, e nós, pais, temos o dever de anunciar o Evangelho aos nossos filhos. Como? Com temor e reverência, com temor e santo tremor, porque é isso que vai gerar no coração dos nossos filhos um temor a Deus. É isso que, por meio do Espírito Santo, vai começar a agir no coraçãozinho deles, transformando o coraçãozinho deles, esse coraçãozinho árido, esse coraçãozinho morto, que não gera nada, mas o Espírito Santo vai começar a trabalhar nele e vai transformá-lo numa terra fértil, para receber o que? A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Então pregue o Evangelho com temor, pregue o Evangelho com tremor, pregue o Evangelho com reverência, com respeito, mostrando para eles o que? A grandeza do Evangelho, a grandeza da palavra de Deus, a grandeza de quem Deus é.
para que isso gere no coração deles o quê? Temor. E eu garanto para vocês que enquanto eles não vierem para Cristo, isso estará fervilhando no coração deles. E se eles não forem úteis para Cristo, eles não serão úteis também para o mundo. Porque quando você enche o coração de uma criança com o verdadeiro evangelho, ela não consegue cair de cabeça no mundo. E eu digo por experiência própria. Preguem o evangelho com temor, com reverência, com santo tremor. Anuncie o evangelho de Cristo Jesus para os seus filhos. Façam o mesmo com aqueles que estão à sua volta, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Apresente Cristo Jesus, Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mostre a eles o temor, mostre a eles quem Cristo é, para que eles se voltem para Cristo. Ou pelo menos comece a ser implantado o quê? Um temor no coração deles. E quando for da vontade de Deus, eles ouvirão do santo evangelho de Cristo e se renderão aos pés de Cristo. Então pregue, fale sobre o glorioso Deus, o Deus Criador, o Deus de tudo e de todos, soberano Deus. Fale sobre Cristo Jesus, a sua obra de salvação. Pregue o santo evangelho de Cristo. Amém, irmãos? E não se iludam com a religiosidade, e não se iludam com uma vida aparentemente perfeita. Enquanto Cristo não estiver naquele coração, é um pecador. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Ó Senhor, quão profundas são as verdades da Tua palavra. Quantas vezes somos iludidos, ó Deus, por meio dos nossos pensamentos, por meio daquilo que nós imaginamos, por meio daquilo que nós pensamos, e muitas vezes pensamentos e imaginações que não estão sujeitas à Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por abrir a Tua palavra, descortinando-nos, ó Deus, o entendimento, para que possamos entender, ó Pai, que não é o temor do Senhor que salva uma pessoa. Não podemos nos iludir, ó Pai, com religiosidade, nem dos outros, nem nossa mesma. Ajuda-nos a entender, ó Pai. Muitos podem estar enganados, achando que estão seguindo a Ti e o Teu santo evangelho, mas estão vivendo vidas hipócritas, religiosas. Ó Senhor, abre esses corações para que contemplem a Cristo Jesus, e como Lídia, saiam jubilando por terem ouvido as verdades do evangelho, percebendo que aquilo que conhecia até então era nada frente à grandiosidade de Cristo Jesus, percebendo que as suas religiosidades, as suas práticas religiosas nada eram, somente o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, quão grandioso Tu és, ó Pai, quão maravilhoso, por meio do Teu santo evangelho Tu nos anuncias não somente as boas novas, mas Tu nos fazes conhecer a verdadeira sabedoria, ter o verdadeiro conhecimento, desfrutar do verdadeiro entendimento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, quão gratos somos a Ti, ó Pai, pois Tuas misericórdias não têm fim, meu Deus, e Tu continuas nos sustentando dia após dia. Obrigado, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tão grande salvação. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos que nessa noite Tu nos movas os pés, nos movas, ó Pai, a anunciar o Teu santo evangelho a toda criatura, sabendo que nada
nada pode evidenciar uma verdadeira conversão, uma verdadeira salvação, senão a fé unicamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Não permita que sejamos enredados, ó Pai, por aparências piedosas, mas que anunciemos o Evangelho a todos. Louvamos o Teu nome por tudo, ó Pai, e a Te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.